Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar na nossa disciplina. Na nossa aula de hoje a gente vai começar então o estudo da unidade 4, que trata sobre valores percentuais e por unidade. Ao final dessa unidade nós vamos fazer mais uma provinha, tá? Similar ao que vocês fizeram na última semana. Esse é um assunto talvez um pouco menos complexo do que a unidade anterior que nós estudamos. Entretanto, é um assunto que precisa de muita prática. Então, eu recomendo que vocês pratiquem muito, façam os exercícios que eu vou propor durante e ao final dessa unidade. Busquem por exercícios no livro, tá? Introdução a Sistemas Elétricos de Potência, aquele de capa verde que eu recomendei na nossa primeira aula. E esse é um assunto, né, que precisa de muita prática, igual eu comentei, e que a gente vai utilizar bastante. Vocês vão utilizar muito no decorrer do curso. Praticamente todas as disciplinas que trabalham com sistemas elétricos, elas fazem o uso do PU, né, do por unidade, para poder fazer a representação de suas grandezas, né? Então fiquem bastante atentos, utilizem nosso espaço do fórum e também os atendimentos nas quarta-feiras às 17 horas, para poder tirar as dúvidas que tenham ficado aí das nossas videoaulas. Essa unidade ela foi dividida aqui em 8 tópicos, tá? A gente faz uma breve introdução, depois a gente faz algumas definições de PU, né, e valores percentuais. Aí a gente vai estudar a representação de máquinas elétricas em valor por unidade, tá? A gente vai estudar mudanças de base, vamos estudar a representação de transformadores, transformadores que não estão na relação 1 para 1, a gente vai ver o que pode acontecer, né? Quando a gente tem valor de tensão no primário diferente para o secundário, em termos de representação PU. Tá? A gente vai ver aplicações de valores por unidades a circuitos trifásicos com carga equilibrada. Aí nós vamos finalizar a parte teórica vendo algumas vantagens e aplicações de valores PU. E aí uma lista de exercícios no final para vocês poderem praticar. Então a gente começa fazendo uma breve introdução. Os valores percentuais, os valores por unidade, tá? O por unidade é o PU, que eu havia comentado, também chamado, né, de valores PU, que eu havia comentado. Eles correspondem a uma mudança de escala das grandezas principais dos sistemas elétricos, ou seja, a gente vai pegar um circuito, né? O que a gente pretende nesse capítulo, né? Pegar um circuito pronto com valores de tensão, potência, impedância e corrente que está sendo representado e fazer uma representação desse circuito no valor, por exemplo, PU. E aí a gente vai representar a tensão, corrente, potência e impedância. Né? E aí aqui tem duas figuras de exemplo, né? Dizendo, por exemplo, que as reatâncias aqui, subtransitória, transitória e regime permanente para esse gerador, é 0,1 PU e 0,05 PU, respectivamente. Né? Aqui a impedância do transformador é 0,1 PU, né? E assim por diante. Né? O mesmo a gente tem aqui nesse segundo desenho aqui também, né? Representando a tensão na barra 2 aqui, por exemplo, como 1 PU com ângulo de menos 30 graus. A potência fornecida pelo gerador 2 como 0,5 PU, e assim por diante. Ou seja, a gente pega um sistema, aqui por exemplo unifilar, e faz uma representação dos valores de tensão, corrente, potência e impedância utilizando o PU. E para a gente fazer essa representação, né, conseguir transformar os valores nominais dessas grandezas que eu comentei para os chamados valores por unidade, né, o valor PU, a gente vai precisar de fazer então algumas definições. Bom, os valores percentuais e PU, tá, ou ainda normalizados, tá, que é o que a gente faz, é uma normalização, né, em relação ao referencial para poder chegar no percentual e PU, eles correspondem simplesmente a uma mudança de escala nas grandezas principais, ou seja, eu não vou mudar a potência que tem naquela barra, eu vou só mudar a escala que eu estou representando ela. Fazendo uma relação simplificada, seria, por exemplo, uma planta baixa, onde você representa uma escala de 10 metros em 10 centímetros. Tá?
Tá? Aqui, né, a gente vai representar valores escalonados. Tá? É claro que a gente não vai mudar de mega para milha, né, como o caso do desenho que eu comentei, mas sim a gente vai colocar um valor de referência que a gente chama de base. Né? E aí, para relacionar o módulo dessas quatro grandezas, que são tensão, potência, corrente e impedância, a gente vai utilizar, claro, né, as, as relações físicas, né, dessas grandezas. Por exemplo, que tensão é impedância vezes corrente e que a potência é a tensão vezes a corrente. Tá? Então, como a gente tem essas duas equações que relacionam essas quatro grandezas, tá? Sempre que a gente trabalhar com os valores em PU, a gente deve definir obrigatoriamente duas dessas grandezas, tá? E aí, a partir dessas duas grandezas que nós escolhemos como referência, a gente atribui o valor de base para elas, né? Como sendo a referência, e a gente consegue, a partir delas, dessas duas, determinar as outras duas. Por exemplo, se eu uso tensão e potência, eu consigo determinar a corrente e consigo determinar a impedância. Então, conforme como eu disse, né, determinando duas, as demais elas vão resultar das relações que eu comentei ali agora. Tá? Por exemplo, né, se a gente fixar valor de base para tensão e potência, né, qualquer outra tensão ou potência ela vai ser expressa como uma porcentagem ou fração dessa grandeza. Então, se a minha referência é 10, e eu tenho um valor de 11, um valor de 8, eu não vou representar nem 11 nem 8, eu vou representar quanto que o 11 vale em relação ao 10. Basicamente é isso que a gente faz para trabalhar então com a porcentagem e a UPU. Né? Então, formalmente, a gente vai ter, por exemplo, um V de base. O V de base ele vai ser definido como uma tensão, aqui V1, né? E a gente tem um S de base, que vai ser definido aqui, né, como uma tensão S1. Né? E aí, para a gente obter qualquer valor de tensão, né, dado que a gente escolher um V de base, se a gente quer escolher determinar aquela tensão que você está lendo em termos percentual, vai ser o valor que você está lendo dividido pelo seu V de base, né, no caso do 11 lá, né, seria um 11 dividido por 10 vezes 100, você acha o valor percentual, né, e sem multiplicar o vezes 100, você acha o PU. Né, ou seja, o PU, o percentual é o PU vezes 100. E o mesmo a gente faz para a potência. Né? A potência percentual é o que você está lendo dividido pela base, né, que a gente chama de S base, vezes 100, e o PU é a potência que você está querendo representar em PU dividido pelo S de base. E aí, para a corrente e impedância, se a gente aplicar aquelas relações anteriores, lá do primeiro slide, a gente consegue determinar a corrente de base dividindo a potência de base pela tensão de base. O Z de base, a gente divide a tensão de base pelo I de base, substituindo o I aqui, né, por S de base sobre V de base, a gente determina então o nosso Z base como sendo a tensão ao quadrado de base dividido pela potência de base. Ou seja, com o valor de S base e V base, a gente determina o I base e o S base. E aí, uma vez que a gente determinou então o Z base e o I base através daquelas relações anteriores, né, partindo do pressuposto que a gente tinha o V base e o S base, a gente pode determinar então qualquer impedância que você está lendo, dividindo ela pelo Z de base, né, para poder achar ela em PU. Né, se você quiser ela em percentual, basta multiplicar o Z PU vezes 100, igual eu havia comentado, e o mesmo para a corrente. Né, determinei lá, através da relação o I de base, para ler qualquer para representar, perdão, qualquer I de base, qualquer corrente que eu estou lendo, basta dividir ela pelo I de base. Se eu quiser saber isso em PU, né, se eu quiser saber em valor percentual, multiplico por 100 também. Né, e posso, claro, né, ao invés de determinar o Z de base, né, posso sempre multiplicar por S de base vezes o V ao quadrado, que é a relação que nós vimos no slide anterior, ou, no caso da corrente, o V de base sobre o S de base, né, da relação que nós vimos no slide anterior também. É claro que o mais prático é definir todas as bases, né, o Z, o I, e apenas dividir o que você está lendo pela base. Então, resumidamente, a gente sempre vai ter a representação de uma grandeza por unidade, né, o V, PU, ZPU e IPU,
dividindo, a gente sempre vai obter, né, a grandeza por unidade, dividindo a grandeza real que você quer representar pelo valor de base que você arbitrou. Bom, então para a gente praticar esses conceitos iniciais, a gente vai fazer, vamos resolver aqui o exemplo 2.1 do nosso livro de referência, que diz o seguinte: ele pede para a gente calcular esse circuito da figura 2.1, que está representado aqui embaixo, a tensão necessária no gerador, tá, representado aqui pelo Ezinho, o Ezão, perdão, para manter a tensão na carga em 200 volts. Tá? A gente sabe que a carga absorve 100 kVA, a potência dela, com um fator de potência, né, o cosseno φ igual a 0,8 indutivo, e que a impedância da linha que está alimentando essa carga, ela é de 0,024 mais J 0,08 ohm. Então a gente tem aqui a representação do esquema, né, do gerador com a nossa carga, né, a impedância da linha, né, o valor que eu quero manter constante de 200 volts, né, e aqui as características da carga, né, com a potência de 100 kVA e com um fator de potência de 0,8. Bom, então a primeira coisa é determinar aqui os valores de base, né? Então a gente vai fixar como valor de base o valor da potência aparente absorvida pela carga e o valor da tensão na carga, né? Então, se eles vão ser a nossa referência, tá? Esses valores eles vão valer 1 PU, tá? Sendo que o S na base, então, ele é 10 kVA, ou seja, 10 a quinta, 100 kVA, ou seja, 10 a quinta volt-ampere, e essa vai ser a nosso S de base, e o V de base ele vale 200 volts, tá? A partir desses dois valores, a gente faz então as bases para corrente e impedância, né? Ou seja, a corrente vai ser a potência, o S de base sobre o V de base, que deu aqui 500 ampere, e o nosso Z de base vai ser então V ao quadrado sobre o S, né? Que deu aqui 0,4 ohm. Né? Então a gente tem aqui as quatro bases definidas: o S de base, o V de base, o I de base e também o nosso Z de base. Bom, então uma vez que nós escolhemos as bases, determinamos as quatro bases, né, tensão, corrente, potência e impedância, a gente vai para propriamente resolução do circuito, né? A gente sabe que a potência ela é a tensão vezes a corrente, né? Se a potência a gente pode exprimir ela em termos da base, né, dividindo o S por S de base ou multiplicando a tensão pela corrente sobre o S de base, a gente pode representar, a gente tem a mesma relação, né, em PU. Né? Em PU também, a potência vai ser o V vezes I, né? Claro que em PU. E aí aqui o livro ele faz ele adota, né, que as letras minúsculas elas vão sempre indicar grandezas por unidade. Tá? Então toda vez que a gente colocar o S minúsculo, a gente está falando que a grandeza está sendo representada em PU, né, o mesmo para V, I e Z, e maiúsculo que a grandeza está sendo representada em valor real. Né? Então a gente pode ter o I também sendo definido como o Izinho, né, em PU como Szinho sobre o Vzinho. Né? Por exemplo, se a gente tem essa divisão, né, considerando as bases, a gente vai ter 1 sobre 1 que dá 1 PU, né? Então a gente mantém sempre a relação constante. E aí, para a gente resolver o nosso problema aqui, a gente vai adotar, tá, que a corrente na carga ela tem a fase zero. A gente poderia fazer uma outra consideração, como tensão, por exemplo, né? Nesse caso aqui, o livro adotou que a corrente tem fase zero, né? E aí, como a gente vai ter então uma corrente em PU, né? Como sendo 1 PU, que vai ser os 500 amperes que a gente determinou, né, dividido, como a gente calculou a tensão e potência em termos nominais da carga, então a corrente e a impedância vai estar também em função do nominal, né, que vai dar 1 PU para cada um deles, né, a corrente vale 1 PU, tensão vale 1 PU, impedância 1 PU e a potência 1 PU na carga, né, que foi o que a gente usou de referência. Aí como a gente tem um fator de potência de 0,8 indutivo, né, isso significa que a gente vai ter um ângulo de 36 graus, 36,9, né, entre corrente e tensão,
ou seja, que a nossa tensão em PU, sendo representado, né, na coordenada polar, ela vai ser de 1 PU, né, com um ângulo de 36,9, né, já que a nossa referência ela ficou então a referência de ângulo, né, na corrente. Dessa forma, a tensão aqui no gerador ela pode ser calculada então, né, como a tensão na carga, né, que está sendo aqui representado pelo V, mais a queda de tensão na linha, tá, que vai ser a impedância, tá, vezes a corrente. Né. Se a gente dividir essa equação aqui por V base, né, que também pode ser o Z vezes o I, né, o Z base vezes o I, a gente vai ter aqui na esquerda o E do gerador sobre o V base, o Vzão ali, né, que é a tensão na carga, vai ser ela sobre o V base, e o Izão, perdão, que é a corrente da carga vezes a impedância da linha, ele vai ser então calculado do I vezes o Z sobre o V de base, ou substituindo o V de base por I de base, Z de base, a gente chega aqui nessa expressão, né, que dá o I sobre o I de base vezes o Z da linha sobre o Z de base. Ou seja, a gente tem então, né, a representação aqui em letras minúsculas, né, para o nosso modelo aqui agora representado em valores por unidade, como nossa fontezinha sendo representada por um Ezinho, né, vai ser o valor em PU da carga mais a corrente em PU da carga vezes a nossa impedância Z em PU da linha. Tá? E aí como é que a gente calcula o Z em PU da linha? A gente sabe pelos dados do problema que a nossa impedância da linha é essa daqui, né, ou na forma polar essa daqui. Então basta dividir, né, o valor da linha pela nossa impedância de base. Então a gente tem a base definida lá no começo do exercício, que deu 0,4 ohm. Dividindo então essa impedância por 0,4, com o ângulo de 73, a impedância com o ângulo de 73,3 por 0,4, a gente chega a esse valor aqui. Então essa é a impedância da nossa linha em PU. Ou na forma retangular, fazendo uma transformação direta ou calculando tudo no formato retangular, a gente tem esse valor aqui para a impedância de linha. Bom, então agora ficou fácil, né? Como é que a gente determina a tensão no gerador? Vai ser a tensão na carga, né, que é o módulo 1 com ângulo de 36,9, que a gente calculou ali atrás, mais a corrente da carga, que vale 1 PU com ângulo 0, né, que é a nossa referência, vezes a impedância da linha, que vale 0,209 com ângulo de 73,3 graus, né, também representado em PU. Fazendo essa continha, a gente chega a uma impedância, a uma tensão no gerador de 1,75 PU com ângulo de 42,9 graus. Tá? E aí, se você quiser saber, né? Mas professor, quantos volts isso vale na nossa carga? É simples, né? Essa é a vantagem do PU aqui, né? Você trabalha tudo em PU, no final, quando você quer saber, né, em valor em termos reais, basta você multiplicar pela própria base. Né? Então, se eu tenho aqui uma tensão de 1,75 PU e eu quero saber quantos volts isso vale, eu multiplico pela minha tensão de base, que é o 200 volts. Então, isso vezes 200, eu tenho na minha carga 235 volts com ângulo de 49 ou 42,9 volts. Tá? Então, a gente trabalhou aqui, qual foi o procedimento? A gente encontrou as nossas bases em PU, que a gente adotou aqui como sendo os valores na carga, que são o que o problema nos deu. Depois a gente transformou a impedância da linha para PU, e aí no final a gente calculou então a tensão do gerador em PU como sendo, né, a corrente vezes a impedância mais a tensão na carga, e aí encontramos 1,175, transformamos ele novamente para o valor real para descobrir que eu tenho na minha fonte 235 volts de módulo. Bom, com relação à fixação dos valores de base para potência, tá, é destacado aqui que somente é possível fixar valores de base para potência aparente, tá, e não para potência ativa e reativa. Tá? E aí, para demonstrar, né, para a gente fazer uma demonstração de como que isso poderia influenciar no resultado, a gente vai considerar aqui então que nós definimos o valor de base para potência ativa
e para a potência reativa, tá? Que a gente tenha fixado, né, esses valores como base, tá? Aí as grandezas derivadas, elas devem seguir as relações físicas que existem entre a potência aparente, ativa e reativa, né? Ou seja, o meu S de base ele poderia ser definido então a partir das potências ativa e reativa como raiz quadrada do P de base ao quadrado mais o Q ao quadrado de base. Bom, e aí, feita essa definição, aí vamos supor que a gente tenha calculado, então, um valor de potência, né, como raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado, e a gente quer representar esse valor em relação à base, ou seja, a gente quer representar ele em PU. Né? Ou seja, a gente pega esse valor de S que nós calculamos e dividimos pelo S da base que nós calculamos anteriormente. Então, como é que esse valor S foi calculado? Através dessa equação aqui. Né? E como é que eu tinha calculado o meu valor S de base? Através dessa equação aqui. Né? Ou seja, isso daqui resulta na raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado, dividido por P ao quadrado mais Q ao quadrado de base. A raiz disso, né, seria então a representação da minha potência que eu acabei de ler. Tá? Mas, no caso geral, isso não é igual, porque essa representação que nós temos aqui, né, que a potência ela é raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado, né, que vem aqui de P ao quadrado sobre P base ao quadrado mais Q base ao quadrado sobre Q sobre Q base ao quadrado, não é igual a isso daqui, ou seja, isso daqui, essa raiz, não é igual a essa raiz aqui. Né? Ou seja, isso resulta num problema de representação. E aí, para contornar esse problema, o que a gente faz então é sempre fixar uma base para a potência aparente, e aí a partir dela a gente define as potências, as outras potências ativas e reativas, né, ou própria potência aparente que você queira ler. Né? Então, dividindo a potência que eu quero ler pela minha base, que agora ele é um valor fixo, né, a gente não tem mais aquele problema. Né? A gente tem exatamente a raiz sendo calculada dessa forma aqui, o que mantém a nossa relação física entre potência ativa, reativa e potência aparente. Bom, e aí de uma maneira geral, sempre que a gente vai trabalhar em PU, né, normalmente a gente faz a representação das bases através da potência aparente trifásica e da tensão de linha. Tá? E aí, a partir dessas duas grandezas, é que a gente define as demais grandezas. Tá? E a partir desses dois valores, a gente pode determinar as grandezas de base para impedância corrente. Né? Então, determinou potência e tensão, que normalmente é o que é tomado como base para fazer a representação em PU. A gente consegue determinar a corrente e a impedância. Né? E então, o que a gente vai ter no final vai ser um S de base, né, que permite você calcular um Q e um P. A gente vai ter uma tensão que é o V de base, o I de base e o nosso Z de base. E aí assim a gente pode fazer então um passo a passo para poder fazer a utilização do PU. Né? O primeiro passo vai ser então escolher o S base e o V de base, né, para o sistema. E aí a gente pode ter alguns lugares que a gente pode escolher como base, né? Pode ser no gerador, pode ser na carga. Né? Por exemplo, no exemplo que a gente resolveu, a nossa base era na potência e tensão do gerador, né? Perdão, da carga. Mas isso também poderia ter sido feito, né, definido lá no gerador, e a partir do gerador definir qual que é a tensão, potência, corrente e impedância na carga em relação às bases que nós definimos no gerador. Então, o primeiro passo é escolher quem vai ser a potência de base, a potência aparente de base e a tensão de base. O segundo passo é calcular a corrente, né, de base através das definições. Né? Então, se a gente está falando lá de potência trifásica, né, a gente calcula o I de base como S de base sobre raiz de 3 o V de base. A gente vai para o terceiro passo, que é definir a impedância de base, né, que é pegar o V de base ao quadrado sobre o S de base. E aí, finalmente, né, o quarto passo é utilizar os valores de V, S, I e Z de base para poder calcular todos os outros os valores que a gente quer representar, né, do nosso sistema. Tá? E aí, como é que a gente calcula esses outros valores?
pegando a grandeza real que a gente quer representar e dividindo ela pelo valor em PU, né, ou pelo valor da base, para encontrar então a grandeza em PU. E aí, só algumas atenções e cuidados que a gente tem que tomar, né, quando a gente está fazendo esse processo, é o seguinte. Primeiro, né, a base escolhida ela deve ser tal que a obtenção de valores em PU, que, né, leve a obtenção de valores em PU próximos a 1. Né? Então, se você tem... nunca escolher uma base que vai ficar representando depois, por exemplo, a potência em 0,00001 PU. Né? Então, provavelmente, se você tem várias representações dessas no seu sistema, pode ser que você tenha escolhido um valor de base não muito adequado para o sistema que você está trabalhando. O mesmo vale para potência, para tensão, corrente e impedância, por exemplo. O valor de S base escolhido ele deve ser o mesmo em todo o sistema analisado. Né? Então, uma vez você adotou lá um valor de potência de base, né, todo o seu sistema ele vai ser determinado em função daquele S de base que você escolheu. Né? E aí a gente tem uma observação importante, né, que em transformador o valor de V de base ele é diferente de cada lado. Né? Então você tem um transformador, vamos colocar o nosso exemplo aqui, de 11.400 para 220 volts. Né? Então você tem esses valores diferentes de tensão para primário e secundário. A gente vai ter valores V de base diferentes de um lado para o outro, tá? Mas que deve obedecer à razão de transformação do nosso transformador. Tá? Usualmente escolhe-se então a tensão nominal do transformador, né, como para representar esse V de base no nosso sistema. E aí a gente pode criar também, né, caso a gente tenha um sistema com vários valores de tensão diferentes, a gente pode criar zonas de tensão diferente para poder fazer essas representações de maneira que os valores fiquem sempre próximos a 1 PU. Bom, e aí tem aqui um problema para vocês treinarem aí, né, que é para fazer representação. É um problema que diz que a gente tem um transformador trifásico de 1 MVA, né, de potência trifásica, que tem a relação de transformação de 3,8 kV para 380 volts, né, e que tem uma impedância do primário de 791,3 ohm e de secundário de 0,6 ohm. Tá? E aí eu quero que vocês tentem fazer aqui a definição dos valores de base, né, potência, tensão, corrente e impedância, e que eu quero que vocês representem então esses valores aqui, de potência, tensão no primário e secundário e impedância no primário e secundário, em função das bases em PU que vocês determinaram. Bom, então feitas essas definições iniciais aqui, né, de como representar, como encontrar os valores de base, né, e como calcular os valores do nosso problema em função das bases que nós escolhemos, a gente vai estudar agora de forma mais aprofundada como é que a gente faz a representação de máquinas elétricas em valores por unidade. A gente vai começar então estudando a representação dos transformadores, tá? E aí, de acordo com as normas técnicas, os fabricantes de transformadores eles têm que especificar os seguintes valores que são conhecidos como valores nominais, ou dados de chapa ou dados de placa. Né? Então, toda vez que a gente pega um transformador, pelas normas técnicas, ele vem informando a potência aparente nominal, tá, desse transformador, a tensão nominal no enrolamento do primário, que a gente vai chamar de VNA, né, que é o valor nominal na alta tensão, a tensão nominal do enrolamento secundário, que a gente vai chamar de VNB, que é a tensão nominal de baixa tensão. Normalmente a gente tem essa relação, né, de ter o primário em alta tensão e o secundário em baixa tensão, né, não é uma regra para o transformador, né, claro, você pode usar ele de forma invertida. E a impedância equivalente, né, ou a impedância de curto-circuito percentual, né, ou por unidade, que é o ZG. Então, esses são os dados de placa, dados de chapa ou valores nominais do transformador que a gente está analisando. Tá? E aí, por definição, o enrolamento primário ele é sempre aquele que recebe a energia da rede de alimentação e o secundário é o lado do transformador que está alimentando o circuito para o qual você está transformando o nível de tensão. Bom, então conforme vocês já estudaram, um transformador ele pode ser representado por um chamado circuito equivalente, que está sendo aqui mostrado nessa figura aqui embaixo. Nós temos aqui então
um transformador, né, com primário e secundário, sendo representado por esse circuito equivalente, né, com as impedâncias aqui, né, RP, R, X, XM, tá? E é constituído por uma impedância, então, em paralelo, né, que é chamada impedância vazia, que está aqui, né, que é o RP e o XM, e por uma impedância em série com o transformador ideal, né, que é chamada impedância de curto-circuito. Bom, e aí para a gente fazer a representação em PU, né, dos dados do transformador, né, a gente começa com uma pergunta, né? Existem valores ou existirão valores de base, né, que podem ser convenientemente escolhidos para o primário e secundário que tornem em PU o transformador ideal um transformador ideal com espiras 1 para 1? Ah, por que essa pergunta? Porque se for possível a gente fazer isso, a abordagem do transformador ela vai ser bastante simplificada, tá? Porque pela escolha conveniente das bases, a gente pode omitir então o transformador ideal, reduzindo o circuito entre os pontos P e Q, tá? As impedâncias a vazio e de curto-circuito. P e Q, né, naquela figura anterior, é aquele circuito que mostra lá os valores a vazio e curto-circuito do transformador, né, naquele modelinho que vocês já devem estar habituados a utilizar. Então, sendo assim, né, para a gente ver se é possível, vamos começar então considerando o transformador, que tem valores nominais de tensão no primário e no secundário, com VNAzinho, com VNA, VNB, e que tem a potência também, o SN, tá? No qual o enrolamento de alta tensão coincide com o primário, tá? E adota-se para o primário e secundário valores de base, que são o V base, o S base e um V' base e S' base, respectivamente. Ou seja, o linha é para o nosso secundário, tá? E o V sem a linha, o S sem a linha é para o nosso primário. Então, o que a gente quer é isso daqui, né? A gente tem aquele modelo lá, né, com os valores de curto-circuito e vazio, e a gente quer representar ele com esse circuito equivalente aqui. E aí, se a gente aplicar então ao primário transformador ideal, uma tensão VU, no secundário a gente consegue ter a relação V2 a partir da relação de espiras ou a partir das relações de tensões, né? Que o V2 é igual ao V1 vezes a relação de transformação, que é a tensão no secundário sobre a tensão no primário nominal. Bom, e aí transformando então a representação para PU, né, uma tensão qualquer, né, V1 aqui, em PU vai ser a sua tensão real em PU, a sua tensão real dividido pela sua tensão de base, tá? Então vai ser o V1zinho real lá sobre o V de base. E aí então a gente pode representar a tensão no secundário, sendo a tensão V2 sobre a tensão V' base, que é a base secundária, né, sendo que o V2 é então o V1 vezes um NB sobre o NA, né, que é a relação de transformação, né, vezes 1 sobre o V de base. Tá? Então, isso é a tensão secundária. Tá? Como a gente quer a relação de espiras em PU de 1 para 1, né, ou seja, o V1zinho ele deve ser igual ao V2zinho. Tá? E aí, para isso acontecer, igualando ali o V1zinho com o V2zinho, né, a gente chega então que o V de base do primário sobre o V de base secundário, ele deve ser exatamente igual à relação de transformação, ao inverso da relação de transformação, que seria o Vnzão A sobre o Vnzão B. E, portanto, se a gente fixar então os valores de base de tensão no primário e no secundário, na relação de espiras do transformador, as tensões primárias e secundárias em PU elas vão sempre obedecer a essa relação aqui. Bom, fazendo agora também uma análise similar para a potência complexa, né, a gente supõe então que o primário está absorvendo uma energia da rede, que a gente está chamando aqui de S1, e ele está fornecendo para a outra rede, né, que ele está alimentando, como uma potência S2. Tá? Se a gente está considerando o transformador ideal, né, a gente não tem perdas nenhuma no nosso transformador, então o S1 ele vai ser igual a S2. Tá? Em PU, a gente determina uma potência S1 qualquer no nosso primário em função do S base,
tá? Dividindo então o S1 pelo S base, e a gente define uma potência qualquer no nosso secundário, dividindo essa potência pelo S' base, que é a base de potência no nosso secundário, tá? Então, se a gente quer que elas sejam iguais, né, a gente quer um S base do primário igual ao S' base do secundário. Bom, dessa forma, então, né, para a gente ter potências iguais no primeiro e secundário, a base de potência deve ser igual, né? E aí, para a corrente, né, a gente tem aquela relação, né, que I2 sobre 1 é igual a NA sobre NB, ou seja, NA e 1 tem que ser igual a NB e 2. Né? Isso daqui nos leva a um I2 igual a I1 vezes NA sobre NB, ou seja, um I1 que multiplica o VNA sobre o VNB, tá? Já que a relação, né, de tensão ela sempre tem que ser mantida, tá? E aí, em relação à base, a gente vai ter uma corrente de base que é igual no primário, né, o S base do primário sobre o V base do primário, né? E no secundário a gente teria uma tensão uma corrente de base sendo calculada então como a potência de base no secundário sobre a tensão de base no secundário, tá? Sendo que a tensão a gente pode obter, né, esses valores multiplicando pela relação de transformação, né? O que nos leva então ao cálculo da corrente de base no secundário, sendo calculada a partir da corrente de base no primário vezes a tensão do primário sobre a tensão do secundário. Né? Aí dessa forma, então, né, se a gente fosse calcular aqui as correntes, né, de base, no primário eu teria o I1 sobre o I de base do primário, né? E no secundário eu teria um I2 sobre o I' de base, substituindo aqui o I2 como o I1 vezes o VNA sobre o VNB, e o I' de base como o I de base do primário vezes a relação também VNA sobre VNB, né? Isso nos dá um I1 sobre I de base, que é o próprio I1, né? Em PU. Ou seja, as correntes elas serão iguais se a gente fixar tensão e potência para fazer representação em PU. E por fim, a análise das impedâncias, tá? Então, observando que uma impedância Z1 ligada em série no primário transformador ideal é equivalente a uma Z2 ligada em série no secundário, né, desde que a gente tenha a relação mantida que I1 ao quadrado Z1 tem que ser igual a I2 ao quadrado Z2, né, ou seja, a gente tem que essa relação e o I1 ao quadrado, que multiplica a relação de transformação, né, VNA sobre VNB ao quadrado, vezes o nosso Z2, tá? O que nos leva a um Z2 igual a Z1, que multiplica o VNB sobre o VNA ao quadrado. E aí, para a gente obter as impedâncias IPU, a gente observa as bases de impedância do primário e secundário. Tá? No primário vai ser o V ao quadrado de base sobre o S base, né? E no secundário vai ser o V' ao quadrado de base, né? Sobre o S' de base. Tá? E aí, utilizando aqui então o S substituindo, né, o S' e o V' pelo primário, né, com V e S, né, vezes a relação ali, a gente chega então que o nosso Z' base vai ser o Z de base vezes, ou seja, do primário, né, o secundário é igual ao primário, vezes o VNB sobre o VNA ao quadrado. Né, então, logo, a gente tem o nosso Z1 em PU, né, vai ser o Z1 vezes o S base sobre o V ao quadrado de base. O nosso Z2 vai ser o Z2 sobre o Z de base, né? Substituindo as equações aqui, a gente chega que ele vai ser o próprio Z1. Bom, para ficar mais claro como que nós fazemos o uso dessas relações que eu acabei de mostrar para vocês, a gente vai resolver aqui o exemplo 2.4 do nosso livro. Ele diz o seguinte: a gente tem um gerador monofásico, tá, que alimenta por meio de uma linha, tá, que é essa linha aqui, um transformador. Tá, o transformador está aqui sendo representado.
E esse transformador, ele alimenta através de uma outra linha, que é essa linha aqui, tá? Uma carga, que é essa carga aqui de 1 MVA, com fator de potência 0,8, tá? Nesse sistema, a gente conhece a impedância da linha que liga o gerador ao transformador, que é 2 mais J4 ohm. A gente conhece a impedância da linha que liga o transformador à carga, que é o 290 mais J970 ohm. A gente conhece a potência absorvida pela carga, que é o que eu acabei de comentar, 1 MVA, e o fator de potência ele é indutivo, 0,8. Tá? A gente conhece a tensão aplicada à carga, tá? Que é de 200 kV. Aí nós temos também os dados de placa do transformador. Tá? Esse transformador ele é um transformador de 13,8 para 220 kV, tá? Então ele é elevador, tá? Com potência de 1,5 MVA e que tem aqui um R equivalente e um X equivalente, respectivamente 3% e de 8%. Aqui os valores são dados em percentual. Se a gente quiser saber quanto que é esse valor em PU, né, basta dividir por 100. Né? Então, aí seria 0,03 e 0,08 PU, respectivamente. Bom, então a gente começa a solução determinando os valores de base. Tá? Então, para o primário transformador, a gente determina a base dele, o V de base, como sendo a tensão de alta, a tensão de alta tensão, né? Ficou estranho, a tensão do primário do nosso transformador. Aqui pelos dados de placa é 13,8 kV. E a gente determina também a potência de base como sendo a potência nominal dos dados de placa do transformador, que é 1,5 MVA. Feito isso, para obedecer aquela relação que nós vimos agora há pouco, nós devemos determinar a tensão de base no secundário como sendo a tensão de base no primário vezes a tensão do secundário sobre o primário, né, que nesse caso aqui é 200, vai ser, né, então 3,8 primário, que multiplica a do secundário, que é 220 kV, sobre o primário, que é 3,8, o que nos dá aqui uma tensão de 220 kV no secundário, como base, né? E nós temos também a relação que diz que a tensão, a potência de base no secundário, ela vai ser igual ao do primário, né, que nós vimos lá atrás, que é o próprio 1,5 MVA. Bom, aí a gente vai agora para a representação do circuito que a gente vai transformar em PU, né, o circuito equivalente PU. E aí a gente faz então a representação do circuito para fazer a representação desse circuito aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui. Desse circuito aqui. Ou seja, no qual a gente substitui o transformador real para associação de sua impedância equivalente, que é essa associação aqui, por um transformador ideal, que tem a relação, nesse caso aqui, de espiras de 13,8 para 220, tá? A gente vai trabalhando então com os valores por unidade, tá? Com as bases fixadas, obedecendo as equações que ele chama aqui de 2,4 e 2,5, que são as equações que nós vimos anteriormente, que determinam a base, que a potência de base no secundário é igual à potência de base no primário, e que a relação entre potência de base, entre tensão de base no primário e secundário obedece à relação de transformação, tá? São essas duas equações aqui. O transformador real, ele vai ser então reduzido, né? Um transformador com espiras 1 para 1, né? Então some aquela relação ali, né? E que a gente faz esse desenho aqui que eu coloquei aqui no começo, né? Que é o circuito equivalente em PU, né? Na qual a gente omite então esse transformador ideal, né? Representado aqui então no nosso circuito nós temos o nosso gerador, né? O nosso gerador está aqui. Nós temos a impedância da linha que liga o gerador ao transformador. Nós temos a impedância do nosso transformador equivalente, né? Que foi dado lá nos dados de placa do nosso transformador. Nós temos a impedância da linha que liga o transformador à carga. E nós temos aqui a carga. Então temos o ponto A, que vai determinar então tensão, por exemplo, né, a tensão no nosso gerador. O ponto B é a tensão no primário do nosso transformador, o C no secundário e o D a tensão na nossa carga.
Bom, agora a gente começa então, né, dado as bases que nós determinamos, né, inicialmente, a gente começa a determinar os valores, né, em função das bases e também a calcular os valores naqueles pontos A, B, C e D, que eu acabei de falar aqui da figura anterior. Então, o valor de tensão da nossa carga, chamada aqui de VDN, tá? Ele vai ser a tensão na carga, tensão da carga, que foi um dado de problema, que era de 200 kV, tá? Dividido pela tensão da base, que é 220, ou seja, a nossa tensão na carga ela é de 0,909 PU. Tá? A tensão, a potência, perdão, da nossa carga, que era de 1 MVA, em PU, ela vai ser então esse 1 MVA dividido pela potência de base, que é 1,5 que a gente determinou ali atrás também. Ou seja, a gente tem no ponto D, né, na nossa carga, uma potência de 0,667 PU. Tá? Ou seja, para a corrente, né, que vai estar circulando ali em PU, se eu quiser determinar, basta dividir a potência em PU pela tensão em PU, que dá o 0,667 por 0,909, perdão. Ou seja, eu tenho uma corrente ali na nossa carga de 0, e no circuito todo, né, como é um circuito em série, de 0,734 PU. Tá? E aí, novamente, né, adotando aqui a nossa carga como referência, né, ou seja, um ângulo zero, eu posso dizer que eu tenho na minha carga, então, 0,734 PU com ângulo 0 graus. Tá? O que nos dá, para a tensão, um ângulo de arco cosseno de 0,8, dá um ângulo de 36,9 graus, ou seja, na tensão, né, no terminal da carga, que é no ponto D, né, por isso está aqui VDN, ela vai ser então de 0,909 PU com um ângulo de 36,9 graus, né, ou representado dessa forma, fazendo a transformação para a coordenada retangular. Bom, a impedância da linha CD, que é a linha que liga o secundário transformador à carga, está entre os pontos CD, ela vai ser então, né, o Z', tá? Ele vai ser a impedância real, né, o Z' barra aqui, que multiplica o que seria a nossa impedância de base no secundário, que é o S base sobre o V base ao quadrado, linha, né, que são os valores do secundário, do lado do secundário transformador. O que resulta aqui em 0,009 mais J 0,0301 PU. Tá? Então isso é para a nossa linha CD que liga o secundário à nossa carga, ou seja, o secundário transformador à nossa carga de 1 MVA. E a impedância da linha AB, que é a linha que liga o gerador ao primário transformador, vai ser então o Z bar, né, o Z real, que multiplica o dividido pelo Z de base, né, ou representando aqui o Z de base como S de base sobre o V ao quadrado de base, que é com os valores, né, do primário do transformador, que resulta aqui então a uma impedância por unidade, né, de 0,0158 mais J 0,0315 PU. Tá? E a impedância é equivalente do transformador, que é um dado de placa, que eu comentei lá no começo, né, que foi dado em percentual, dividindo por 100, a gente tem então o transformador como sendo 0,03 mais J 0,08 PU. Tá? Sendo assim, né, a tensão no ponto C, que é no secundário do transformador, vai ser a tensão na carga, mais a queda de tensão na linha que liga o transformador à carga, que é a corrente, né, I, que a gente calculou, vezes a impedância da linha CD, que é o Z' que a gente calculou ali em cima. Ou seja, a gente vai ter um 0,727 mais J 0,548, que é a tensão VD, mais o 0,734, que é a corrente da carga, com ângulo zero, né, que multiplica a impedância Z', tá, que a gente determinou ali em cima. Isso nos dá, por fim, uma tensão no ponto C, que é o secundário do transformador, de 0,928 com PU, né, com ângulo de 37,7 graus. Que está aqui calculado, né? E no ponto B, né, vai ser então a tensão na carga, né, que é o VDN, mais a corrente que multiplica a queda de tensão
seria a corrente vezes a queda de tensão na linha que liga o transformador à carga, mais a corrente vezes a queda de tensão devido à impedância do transformador, né? Ou seja, é um I que multiplica a soma, né, das impedâncias da carga, da linha que liga o transformador à carga, mais a impedância equivalente do transformador. Né? Fazendo essa conta aqui, a gente chega a uma impedância no ponto B, que é no primário do transformador, né, de 0,982 PU com ângulo de 39,7 graus. E por fim, para achar a tensão nos terminais do gerador, nós vamos ter então a tensão, ela vai ser então a soma da tensão na carga, mais a corrente que está circulando naquele circuitinho em série ali, né, que multiplica a impedância da linha que liga o transformador à carga, a impedância do transformador, mais a impedância que liga o gerador ao transformador. Fazendo essa conta aqui, chega que a tensão no gerador vai ser de 1,005 PU com um ângulo de 40,3 graus. Tá? E dessa forma, né, as potências então fornecidas pelo gerador e pelo transformador, né, ou seja, no ponto A, no ponto B e ponto C, né, que é o que está sendo entregue para o gerador no ponto B e o que o gerador está entregando para a linha que liga a carga e para a própria carga, elas podem ser calculadas então multiplicando o valor da tensão vezes a corrente. Né? Então, no ponto A, por exemplo, a tensão é de 1,005 PU, com ângulo de 40,3 graus, vezes a corrente, né? Lembrando que a nossa corrente é a referência, então tem ângulo zero, né? E vai ser igual, claro, em todos os pontos, já que é um circuito em série. Isso dá uma potência no nosso gerador de 0,738 PU com ângulo de 40,3 graus. Né? No ponto B, 0,721 com ângulo de 39,7 graus. Né? E no ponto C, 0,681 PU com ângulo de 37,7 graus. Tá? Então, observe que as potências elas estão abaixo da potência nominal, né? É claro, porque a gente tem um transformador de potência nominal de 1,5 MVA e uma carga que consome apenas 1 MVA, né? Mais as nossas perdas de potência devido às duas linhas de alta e de baixa tensão que estão ligadas ao nosso transformador. Isso não chega a 1 PU. Né? Lembrando que a nossa referência é a potência nominal do transformador de 1,5 MVA. Bom, e aí se a gente quiser saber, né, em termos reais, né, qual que é o valor de tensão, o de corrente e o de potência, tá? Basta a gente pegar os valores e multiplicar pelas bases. Por exemplo, no ponto A, a tensão ali naquele ponto é o valor em PU que a gente determinou, que é 1,005 com ângulo de 40,3 graus, vezes o valor de base, que é 13,8 kV, né, o que dá no terminal do gerador uma tensão de 13,869 kV com um ângulo de 40,3 graus. Tá? O mesmo você faz para o ponto B, para o ponto C e para o ponto D. Observando que os pontos A e B, como eles estão no lado de alta tensão, no primário transformador, né, aqui fica estranho falar alta tensão, né, porque o secundário ele é tensão maior do que o primário, né? Esse aqui é um caso onde você tem um gerador que gera em 13,8 e você está jogando por uma linha de transmissão de 220 kV. Tá? Então, nos pontos do primário, né, os pontos A e B, a gente calcula com a tensão de 13,8, que é a tensão de base no primário. E no secundário, a gente calcula com a tensão de 220 kV, né, ou seja, os pontos C e D são calculados com 220 kV. Tá? E aqui o 13,8 do primário. E no gerador, a corrente que tem lá no gerador, a gente calcula ela, né, como sendo a corrente em PU, né, multiplicado então pela potência de base dividido pela tensão de base, né, que é a corrente de base, né, é a corrente de base, isso mesmo no primário, né? E isso nos dá aqui 79,783 ampere, tá? Já para o secundário, ou melhor, né, para a carga, a gente vai calcular utilizando a base do secundário, né, que é o S' base e o V' base. Né, o S' é o mesmo que o S, né, mas o V é diferente, é 220, ou seja, a gente tem na nossa carga uma corrente de 5,005 ampere com ângulo de 0 graus. As potências, tá, basta multiplicar cada uma das potências que a gente determinou nos pontos A, B e C
pela potência de base, né? E aí sim, a potência de base ela é a mesma, tanto para os pontos A, B, quanto para os pontos C e D. Né? E aí a gente tem aqui no D, eu não vou calcular, porque é a própria carga, né? Que é 1 MV/A. Mas aí a gente tem então no ponto C 1,022 MV/A, no ponto B 1,082 MV/A e no ponto A 1,107 MV/A. Observem, né, que a gente consegue ver direitinho as perdas de potência, né? Se eu quiser saber na linha que liga os pontos A e os pontos B, e o ponto B, perdão, basta subtrair o A pelo B aqui que a gente vê a perda ali. Né? E no ponto C, para ver a perda do transformador, né, basta subtrair aí o B pelo C que você vai ver o quanto que você está perdendo no transformador. Bom, é esse o problema, né? Então é um problema relativamente simples, mas que é resolvido aqui em PU, né? Vocês veem que é bem interessante, né? Os valores que a gente tem aqui, a gente consegue olhar em PU o tempo todo e saber o quão distante a gente está, por exemplo, das bases que são os valores nominais do nosso transformador. Bom, pessoal, dando continuidade então, a próxima máquina que a gente vai ver a representação em PU são as máquinas elétricas rotativas, tá? Tratando-se dos geradores, o fabricante ele fornece a potência aparente nominal, a frequência nominal e as impedâncias. São elas a subtransitória, a transitória e a de regime permanente, já expressas em PU, tá? Adotando como os valores de base os nominais da própria máquina. Tá? Lembrando aqui rapidamente, né, que o subtransitório é aquele período onde a gente tem um decaimento rápido da corrente, numa análise por exemplo, de um curto-circuito simétrico. Né? O transitório é quando a gente tem o decaimento um pouco mais lento, né? Então a gente tem um decaimento rápido no subtransitório, o transitório ele é um pouco mais lento até alcançar um regime permanente da nossa máquina, tá? Bom, e o que isso quer dizer, né? Ou seja, se ele dá, né, os valores das reatâncias transitória, subtransitória e regime permanente, considerando as bases, que são os valores nominais da própria máquina, né? Aqui nesse exemplo fica fácil de entender o que isso significa. Né? Se a gente tem, por exemplo, um alternador monofásico cuja potência nominal informada pelo fabricante é de 100 MVA e a tensão nominal é de 3,8 kV, e ele informa aqui para a gente que ele tem uma reatância de subtransiente, né, subtransitória, de 25%. Né, e aí pede-se, então, quanto que vale esse valor em ohm, né, já que ele foi dado em PU, né, ou aqui em percentual. Tá? A solução é bem simples. Né? O valor real ele vai ser o valor, né, em PU vezes a nossa impedância de base. Aí quem vai ser a impedância de base? Ela é determinada em função dos valores nominais, né? Ou seja, vai ser a tensão ao quadrado, que é o 3,8 ao quadrado, dividido pela potência, que é o 100 MVA. Né? Multiplicando então a nossa reatância, né, tá em percentual, transformando ela para PU, né, ou seja, o 25% vira o 0,25, multiplicando ela pelo Z de base, a gente chega então a um valor real de 0,476 ohm. Né? Então, simples, tá? Lembrando, né, só determinar os valores a partir dos valores nominais da máquina. Bom, no caso de motores, então a gente viu os geradores, né? No caso dos motores, o fabricante ele especifica a potência mecânica disponível no eixo. Então, quando a gente compra um motor de 10 cavalos, por exemplo, não quer dizer que ele consome da rede elétrica o equivalente a 10 cavalos, seria 10 vezes 736 watts, tá? Quer dizer que ele tem disponível no eixo dele os 10 cavalos, então é isso que o fabricante fornece. Ele fornece também a tensão nominal do nosso motor e também fornece as reatâncias, tá? E o que ele adota como valor de base para poder fornecer as reatâncias são a tensão nominal do motor e a potência absorvida pela máquina, não a potência consumida não a potência disponível no eixo da máquina, então sim a potência absorvida pela máquina quando essa máquina está fornecendo no seu eixo a potência mecânica nominal. Ou seja, para a gente encontrar esse valor de referência, né, que é a potência consumida pela máquina, a gente precisa de ter um outro dado que também é fornecido pelo fabricante, que é o rendimento do nosso motor elétrico. Né? Ou seja,
o quanto que eu forneço de energia elétrica e o quanto que ele realmente transforma em energia mecânica no eixo dele. E aí, para exemplificar, né, como é que a gente faz para encontrar, né, os valores, no caso de um motor elétrico, a gente pega aqui o exemplo 2.6 do livro, que diz o seguinte, né, que a gente tem um motor síncrono, que tem uma potência nominal no eixo dele, na potência mecânica de 1.500 cavalos, uma tensão nominal de 600 volts, uma reatância de subtransiente, de subtransitório de 10%, né, e que ele está funcionando a plena carga, né, ou seja, ele está disponibilizando no eixo os 1.500 CV dele, tá? Com um fator de potência unitário, né, isso é possível a gente fazer no motor síncrono, né? E que ele tem um rendimento de 89,5%, tá? Aí pede para a gente determinar o valor em ohm dessa reatância de 10%, né? Então a solução, né? Primeiro a gente faz a transformação de cavalo para watt, né? Um cavalo vale 0,736 kW ou 736 watts, tá? E aí a gente determina então a potência consumida por esse motor. Ela vai ser esses 1.500 cavalos vezes a 0,736, ou seja, essa potência em kilowatt, tá? Ali em cima, né, potência consumida em kilowatt. Desculpa, a potência mecânica em kilowatt, para a gente transformar para a potência consumida, a gente divide essa potência pelo rendimento e pelo fator de potência, né? Então, o fator de potência unitário, o rendimento 0,895, a gente acha que a potência elétrica consumida por essa máquina, para disponibilizar os 1.500 cavalos no seu eixo, é de 1.234 kVA. Sendo assim, né, considerando então essa daqui como sendo o nosso S base, né, que é a potência consumida, né, pela nossa máquina, basta a gente dividir, né, o V ao quadrado de base, que é a tensão nominal, pelo esse S base, que a gente vai achar, né, a impedância de base, né, e aí multiplica então o nosso X duas linhas lá, o 0,1 PU, né, os 10%, por essa base, tá? A gente vai chegar a impedância real, né, da reatância, perdão, real de 0,0292 ohm. Bom, para finalizar a nossa aula de hoje, né, vamos discutir aqui algumas vantagens da gente fazer o cálculo em PU, tá? A primeira dela é que os parâmetros e as variáveis eles ficam restritos, né, normalmente a uma faixa estreita de valores, né? Então a gente vai trabalhar lá com 1 PU, 1, alguma coisinha, 0,8 PU, né? Então normalmente a gente trabalha com a faixa mais estreita de valores, tá? Uma outra vantagem é que todos os transformadores no circuito eles são considerados com transformação de 1 para 1. Tá? Logo, não é preciso representar o transformador no diagrama de impedância. Né? Então, quando a gente tem um diagrama completo lá, né, que a gente tem aquele monte de transformador, às vezes um elevador, depois um abaixador, né, um outro na distribuição, a gente consegue representar um circuito único, né, com esses transformadores sendo representados como impedâncias nesse circuito. Igual o exemplo que nós fizemos. Né? Uma outra vantagem é que é necessário apenas conhecer o valor da impedância expressa em PU, né, ou em percentual do transformador, sem identificar o lado a que se refere o enrolamento. Né? Uma outra é que a maneira pela qual os transformadores eles estão conectados aos circuitos trifásicos não afeta as impedâncias em PU. Uma outra vantagem é que as impedâncias de equipamentos como transformador, né, que é o caso mais típico, né, do mesmo tipo, né, mas com potências muito diferentes, elas apresentam quase o mesmo valor quando elas estão expressas em PU ou em percentual. Tá? E por fim, quando a resistência e a reatância do dispositivo forem dadas pelo fabricante em percentual ou em PU, a gente subentende que os valores de base são os kVA ou os kV nominais do próprio dispositivo. Lembrando que no motor, né, a gente tem que, se você tem um valor de potência no eixo do motor, você deve recuperar o valor consumido pela máquina para poder fornecer aquela potência no seu eixo. Bom, e para finalizar aqui mesmo, né, só aqui um exemplo ilustrativo, né, de como transformar, né, para PU um sistemazinho aqui, onde a gente tem aqui 5 barras, né,
Entre as barras 4 e 5, um transformador T2, entre as barras 2 e 3, o transformador T1, entre as barras 3 e 4, uma linha, tá? Que é a Z34, entre as barras 1 e 2, uma linha, que é a linha Z12, tá? Bom, aí nós temos aqui, né, os sistemas trifásicos, trafo 1, trafo 2, as tensões, tá? Os valores percentuais de impedância, nós temos a impedância das linhas, e as cargas que estão ligadas ali, carga C1, C2 e C4, nas barras respectivas 1, 2 e 4, com os valores de fator de potência para cada uma delas, tá? E aí a gente tem a potência de base, que vai ser 1 kVA, tá? Então isso é um dado, né? A gente quer assumir como 1000, né, kVA, ou seja, 1 MVA. E a tensão de base, tá? O VB1 é igual a 0,4 kV na barra 2. Só que, como nós temos ali transformadores, nós vamos ter então 3 zonas distintas de tensão, né? A potência ela vai ser igual, né? que é 1000 kVA, 1 MVA, né? E nós vamos ter 3 zonas então. O VB1 ele vai ser o 0,4 kV, que é na baixa tensão, tá? Aí a gente vai ter que usar então a relação de transformação do T1 e de T2 para determinar as tensões de base na zona 2, que é a zona que fica entre o primário do transformador T1 e o secundário do transformador T2, e a terceira zona, que é a que faz parte do primário do transformador T2, tá? E aí a gente faz então a relação de transformação para pegar os 400 volts de VB1, né, que é no secundário do transformador T1, e joga ele através da relação de transformação, né, ele é um 15 kV para 0,4 kV, e aí acha então a tensão de base VB2. E para achar a VB3, pega esses 15 kV, né, e transforma ela através da relação de transformação do trafo 2, chegando aqui a 58,06 kV no transformador T2. Né? Então a gente tem aqui uma, digamos, alta tensão, né, que é lá no primário do transformador T2, a média tensão, que está entre o secundário do T2 e o primário do T1, que é 15, né? E a baixa tensão, que é o 400 volts, ou 0,4 kV, que está no secundário do transformador T1, tá? A partir disso, a gente define então as impedâncias e correntes de base nas 3 zonas, tá? Na zona 1, né, o ZB1, a gente vai pegar então a tensão, que é o 0,4 kV, né? Então 0,4 vezes 10 a terceira ao quadrado, dividido, né, pela potência de base, né, que é o 1000 kVA. Aí faz o mesmo, né, só que no ZB2 usa a tensão do ZB2 e no ZB3 usa a tensão em VB3, tá? E aí define-se também as correntes em cada um desses setores, né? A corrente de base no setor 1, ela vai ser o 10 a sexta, que é a potência, né? Dividido por raiz de 3, aqui é uma rede trifásica, né? Vezes a tensão, né? Aí na zona 2 vai ser a potência dividido por raiz de 3 vezes a tensão, e na zona 3 a potência dividido por raiz de 3 vezes a tensão, chegando a esses valores aqui então de base para cada um dos setores, né, para a corrente, e de base para cada um dos setores para a impedância, né? A base para os 3 setores de potência é essa daqui, tá? Aí a base para cada um dos setores de tensão, tá? São essas daqui. E aí dessa forma, né, fica fácil a gente transformar então as impedâncias para PU, né, das linhas, tá? Basta pegar o Z12 e dividir lá pela impedância base para aquele setor, que é o ZB1, que dá 0,16. E para poder achar também a impedância em PU da linha, que liga os terminais 3 ao 4, basta utilizar a impedância ZB2, né, que foi calculada em função da tensão ZB2, da tensão no setor B2 e da potência, né, que é o mesmo para os 3 setores. E aí chega então esses valores aqui de PU para Z12 e para Z34.
Bom, e aí, para a aula de hoje era isso, pessoal. Então, deem uma olhada nesses exemplos, eles são simples, mas eles são importantes para a gente entender aí como é que faz a aplicação, como é que escolhem as bases e como é que faz, né, a utilização dos valores em PU para poder determinar os valores reais, tá? Caso tenha alguma dúvida, tá, não esqueçam do nosso horário de atendimento, também utilizem lá o fórum do AVA para poder tirá-las, tá? Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.